Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um vídeo dessa série sobre empreendedorismo. E hoje a gente vai falar de uma temática que eu gosto muito, que é a gente começar a pensar no que a gente gosta de fazer, nas nossas habilidades, nas nossas inteligências, naquilo que faz a gente vibrar, que faz o nosso coração vibrar e que faz a gente sentir que é como se o tempo não passasse ali quando a gente está fazendo aquela atividade. Que a gente tem vontade de falar daquilo com as pessoas, mesmo quando elas nem estão tão dispostas assim a ouvir a gente, mas a gente gosta tanto de falar sobre isso, a gente se emociona quando está envolvido com isso, a gente fica horas fazendo e muitas das vezes nem é remunerado. E justamente por isso às vezes a gente não valoriza o tanto quanto deveria. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, às vezes, a gente faz algo bem, a gente faz algo de uma forma tão simples, a gente faz aquilo de uma forma tão natural que a gente não percebe que outras pessoas têm dificuldade de fazer a mesma coisa que a gente. E que inclusive isso é um problema para essas pessoas e que eu consigo fazer isso de uma forma muito tranquila, porque eu tenho essa inteligência, porque eu tenho essa habilidade. E aí, assim, por muito tempo, a gente entendeu que ser inteligente era eu saber ler e escrever, ter conhecimentos linguísticos e ou, né, conhecimentos lógicos matemáticos. Então, por muito tempo a gente entendeu que isso era ser inteligente. E aí veio um cara chamado Gartner, Howard Gardner, e ele começou a mapear as inteligências das pessoas, né? E ele começou a perceber que existiam outras inteligências e a partir dele outros pesquisadores já chegaram em outros tipos de inteligência. Então, hoje, a gente não fala mais só da inteligência linguística e da inteligência matemática. A gente fala, por exemplo, da inteligência musical, da inteligência pictórica, né? A capacidade que a gente tem de pintar, de expressar através das atividades manuais, né? A gente fala de inteligência intrapessoal, interpessoal. A gente fala dessa inteligência corporal, sinestésica, enfim, vários tipos de inteligência que a gente foi descobrindo que também eram inteligências. E por que eu estou trazendo isso? Porque muitas das vezes a gente se bloqueia e eu vejo isso acontecer demais, né? Tem um projeto, chama um Projeto Focadas, né? Onde a gente tem uma mentoria e a gente vê muito isso. E justamente isso me fez começar esse projeto e que se tornou um método, né? Por quê? Porque eu via que as pessoas tinham suas inteligências e muitas das vezes não trabalhavam com isso, não mostravam o que faziam de melhor, porque muitas das vezes na família, no trabalho, socialmente, aquilo ali tinha sempre que ser algo que estava em segundo plano. Podia até ser aceito como um hobby, mas não como uma atividade principal. E aí, junto com isso, eu comecei a trabalhar e a estudar sobre o empreendedorismo digital. Comecei a entender um pouco mais esse universo do empreendedorismo digital. E eu comecei a perceber que, sendo esse universo do digital muito amplo, a possibilidade de você se conectar com outras pessoas que gostam da mesma coisa que você ou que precisam daquilo que você sabe fazer é muito grande. Antes não. Antes eu tinha que me adequar àquele grupo de pessoas que talvez estavam ali no meu bairro, na minha cidade, um negocinho desse tamaninho. Imagina, um picolezeiro, ele só pode vender para quem está ali naquele raio daquela praça. Mais do que isso, ele não tem como chegar nessas outras pessoas, mesmo que essas pessoas queiram aquele picolé que ele está vendendo. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia, por exemplo,
Se eu quiser montar um e-book, por exemplo, sobre picolé, eu posso vender para pessoas que querem fazer picolé no mundo inteiro. Pessoas, inclusive, que nem falam a minha língua. Ou pessoas que falam a minha língua, mas moram em outros países. Antigamente, não. Então, mediante isso, a gente pode se apropriar disso que essa nova era está trazendo para a gente. Essa era de sabedoria, onde a gente pode exercer as nossas inteligências e não ficar se moldando no que o outro acha que é melhor para a gente. Então, hoje eu vejo pessoas que de verdade ganham milhões, e eu não estou exagerando, são pessoas que ganham mais de 6 dígitos, 7 dígitos, ensinando a fazer um pingo que fica em cima do bolo. Não é nem bolo, é ensinando a fazer o pingo que está ali em cima do bolo. Pessoas que largaram, por exemplo, o trabalho na odontologia e foram ensinar pessoas a fazer pão. Advogados que deixaram de ser advogados e começaram a trabalhar com marketing digital. Nutricionistas que deixaram de ser nutricionistas para trabalhar com empreendedorismo. Pessoas que trabalhavam na construção civil e vieram ensinar a como você se vestir melhor, a você ter mais estilo, a você se expressar através da roupa que você veste. E aí, isso para mim me fascina, e nisso eu vejo um terreno super fértil para a gente começar aqui o nosso exercício de hoje. E nesse exercício de hoje, eu queria que você começasse listando 10 coisas que você gosta muito de fazer. Lista, tá? Não se preocupa, ninguém vai olhar essa sua lista, ela é só sua. Então não se preocupa se A vai gostar, se B vai gostar, o que fulano vai achar. Não, só coloca ali coisas que você gosta de fazer. Faz essa lista, coloca aí 10 coisas que eu gosto de fazer. E coloca aí essas 10 coisas. Esse é o primeiro ponto desse exercício. O segundo ponto desse exercício, que eu quero que você vá se conectando, é 10 coisas em que eu sou boa em fazer. E aí, nesse, eu sei que você vai ter um pouco mais de dificuldade. E isso é normal. E, de novo, eu vou te dizer, sabe por que é normal? Porque para você, isso já é habitual. Vou te contar, inclusive, um pouco da minha experiência quando eu fui fazer esse exercício. Mas em que mesmo que eu sou assim tão boa em fazer? E às vezes a gente leva para o que? Nossa, eu tenho que ser a nadadora medalha de ouro para eu dizer que eu faço bem, que eu nado bem. Para eu nadar bem, eu tenho que ser a medalhista olímpica. Se eu não for medalhista olímpica, eu não nado bem. Todo mundo fala que a minha comida é boa. Mas se eu não for dona de um restaurante, ou se eu não for chefe de cozinha, eu não vou dizer que eu sou boa, não, porque não sei, né? Então, faz isso, olha, né? Olha, e aí começa a se perguntar, será que todo mundo sabe fazer isso que eu sei fazer? Será que todo mundo sabe fazer comida assim como eu sei fazer? Será que todo mundo abre a geladeira, vê o que tem e transforma em alguma coisa gostosa que todo mundo gosta? Ou que meus filhos gostam, que meus pais gostam, que meu namorado gosta? Ah, eu sei fazer docinhos. Eu sei fazer docinhos, mas assim, não sou tão boa assim. Coloca. Não precisa ficar com medo de fazer essa lista, de descobrir coisas que você gosta e que você é bom em fazer. Essa lista é só sua. É uma conversa sua com você mesmo. Então coloca aí 10 coisas em que eu sou boa em fazer. E aí também é interessante a gente observar se coisas e fatores e pessoas externas não estão influenciando na nossa decisão nesse momento de colocar aqui. Porque de repente
a gente ouviu a vida inteira que não era tão boa assim. E aí a gente continua reproduzindo isso. Então, sim, eu sou boa. Nossa, eu sou muito boa em conversar com as pessoas. Minhas amigas chegam aqui comigo e se danam a falar. Eu tô na rua, as pessoas chegam e começam a contar a vida delas para mim. Eu sou uma boa ouvinte, eu escuto, eu dou conselho para essas pessoas, as pessoas saem daqui, se sentem melhores. Eu sou boa em ouvir pessoas, né? Então, a partir dessa lista dessas 10 coisas em que você é boa em fazer, que você colocou, vamos pensar, para além do que você faz bem, que você gosta, vamos começar a pensar nessas habilidades que você tem? Então, por exemplo, eu tenho a habilidade de organizar espaços. Eu tenho a habilidade de deixar os espaços mais confortáveis. Quando eu digo que eu tenho a habilidade de organizar espaços e deixar espaços mais confortáveis, eu não necessariamente estou dizendo o que eu faço, eu estou dizendo que eu tenho essa habilidade de deixar esse espaço mais organizado e mais confortável. Percebe? Eu não estou dizendo assim, eu sou uma boa personal organizer. Não, eu estou dizendo, eu sou boa em organizar o espaço, em deixar o espaço mais bonito, em deixar o ambiente mais claro, mais tranquilo, a energia mais gostosa. Eu tenho a capacidade de, através dessa organização, deixar as pessoas mais felizes. Essa é a sua habilidade, tá? Vamos começar a pensar em uma outra habilidade? Vamos supor que você tenha a habilidade de ouvir pessoas. Eu tenho essa habilidade de ouvir. As pessoas chegam para mim e falam, e eu escuto. Eu tenho essa habilidade de ouvir. Não é todo mundo que tem essa habilidade de ouvir. Tem gente que odeia ouvir o outro. Quando o outro começa a ouvir, ele se fecha no mundo. Não, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa habilidade de escutar as pessoas. Olha, eu tenho uma habilidade de transpor emoções através da escrita. Eu tenho essa capacidade de transpor as minhas emoções, as emoções de outras pessoas, o que eu vejo, eu consigo transpor essas emoções. Eu tenho a habilidade de, por exemplo, deixar as pessoas se gostando mais autoconfiantes, se amando mais, se cuidando mais. Essa é a minha capacidade. Então, vejam que em nenhum momento, quando eu estou falando dessas habilidades, em nenhum momento eu estou falando da profissão que você tem, do que você faz, de como você executa. Eu estou dizendo que você tem a habilidade de. Percebe a diferença? Mais um exemplo. Uma coisa é eu dizer assim, eu sou cabeleireira. Uma outra coisa é eu dizer assim, minha profissão é ser cabeleireira. Outra coisa é eu dizer, a minha habilidade é de deixar as pessoas mais autoconfiantes, é de deixar as pessoas se sentindo mais bonitas, de proporcionar às pessoas um autocuidado. Essa é a minha habilidade. Então, se a minha habilidade é essa, eu posso ser cabeleireira, eu posso ser maquiadora, eu posso ser personal stylist, eu posso ser personal trainer, eu posso ser nutricionista, enfim. Várias outras profissões podem surgir, várias outras atividades podem surgir na minha vida e eu resolvo a mesma habilidade. Eu resolvo o problema daquela pessoa com a mesma habilidade. Eu tenho a habilidade de gerar nas pessoas um autocuidado, de favorecer a autoestima delas, de cuidar delas. Esse é a minha habilidade. Outro dia eu estava assistindo uma série na Netflix e que de verdade eu percebi isso muito claro assim. Eu estava assistindo Zumbo, né, a temporada 2. E dentre os participantes tinha um cara que ele era da construção civil.
ele era pedreiro. E ele estava ali competindo para se tornar, pelo prêmio de ser o melhor confeiteiro. E à medida que a série foi caminhando, isso não é spoiler, tá? Mas assim, à medida que a série foi caminhando, a gente foi vendo a habilidade dele de construir. E aí a habilidade de construir, independente de se ele está na construção civil ou se ele está fazendo um bolo. Parecem coisas completamente diferentes. Quando eu penso na profissão pedreiro, quando eu penso na profissão confeiteiro, eu olho para as duas coisas e digo, esse cara não sabe o que ele quer. Ele uma hora quer ser pedreiro, outra hora ele quer ser confeiteiro, ele tem que se decidir. Quando eu olho para a habilidade dele, eu olho para a habilidade e digo, ele tem a habilidade de construir. Ele tem a habilidade de montar, de juntar as peças, de transformar em algo. Ele tem a habilidade de moldar. E aí, quando eu olho para a habilidade, independe se ele está construindo um prédio, se ele está construindo um doce, um bolo, uma torta, seja lá o que for, ele vai usar essa habilidade, independente da profissão que ele esteja exercendo. Então, esse exercício aqui, agora, é para você listar as 10 habilidades que você tem. Ah, Rony, mas eu não consegui 10. Se esforce. Se esforce para você ver as habilidades que você tem. Provavelmente você tem muitas habilidades. Se você tiver com muita dificuldade, pede ajuda para as outras pessoas. Diz assim, fulano, me diz, em que eu já ajudei você na sua vida? Manda uma mensagem aí pelo WhatsApp. Usa um comportamento empreendedor lá de busca de informação, rede de contatos, lembra? Então vai lá, busca e pede ajuda desses contatos. Diz assim, fulano, me diz, em que eu já contribuí na sua vida? Eu já te ajudei em alguma coisa? Em que você acha que eu sou bom? E aí vai cruzando essas informações. Claro, né, o que o primeiro disse que também você vai levar totalmente em consideração. Mas vai cruzando essas informações até o ponto de você chegar e dizer assim, uai, né? Olha só, eu nem percebia que eu era boa em escutar as pessoas. Mas todo mundo me disse aqui que quando ela estava mal, quando ele estava mal, fui eu que escutei. Fui eu que dei um conselho, fui eu que ajudei. Olha só, eu tenho essa habilidade. Tá? Inclusive, eu costumo dizer assim, quando você está num trabalho, para de olhar para o que você está fazendo. Para de olhar para a profissão, para o cargo que você está exercendo e olha para a habilidade que você está desenvolvendo. E na geração de um negócio é a mesma coisa, só que agora você vai olhar para essa habilidade que você tem desenvolvida e que obviamente você pode desenvolver cada vez mais. Você vai olhar para isso e você vai se perguntar. E esse é o próximo exercício, tá? Quais são os 10 problemas que eu preciso resolver? Quais são esses problemas que eu posso resolver que são de outras pessoas? Será? E aí é uma outra pergunta para você começar a se fazer. Será que as minhas habilidades podem contribuir para resolver o problema que essas pessoas têm? Será que as minhas habilidades combinam com esses problemas que essas outras pessoas têm? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho a habilidade de ser muito rápida, de resolver as coisas, de favorecer através do trabalho que eu faço, de repente eu posso dar mate com alguém ali que tem um problema de tempo. Nossa, aquela pessoa ali, ela tem um problema. Qual é o problema dela? Ela tem problema de tempo. Ela não consegue gerenciar o tempo dela, porque ela tem muitas coisas para fazer. Então, ela não consegue gerenciar bem o tempo. Mas eu consigo fazer alguma coisa que preenche isso que ela está ali com essa dor. Eu consigo, por exemplo, criar um planner.
e entregar para ela gerenciar melhor o tempo. Eu consigo, por exemplo, fazer a unha dela em menos tempo do que ela faria. Então, eu consigo ajudar a resolver esse problema dela de tempo. Eu consigo cuidar do filho dela enquanto ela está no trabalho. Então, eu consigo gerenciar esse problema de tempo dela. Então, vamos supor que essa pessoa tem um problema ali com a família. Ela tem um problema de qualidade de vida em família. Isso é um problema para ela. Porque ela chega de noite, ela já chega cansada, ela não consegue ficar com o marido, né? Ela não consegue ter um tempo de qualidade com os filhos. Isso começa a gerar um problema na vida dela ali. Todo dia ela tá muito cansada, ela começa a adoecer, o relacionamento dela começa a ficar ruim, né? Os filhos já estão chamando a babá de mãe. E, inclusive, eu já vi isso, uma empresária dizendo que o dia que ela acordou foi quando ela viu que a filha dela estava chamando a babá de mãe. Ali ela disse, eu preciso dar um rumo na minha vida. Então, será que eu posso contribuir com a dor dessa família? Gerenciando, talvez sendo, por exemplo, uma assistente virtual, onde eu vou ali organizar o dia a dia daquela mulher para que ela possa ter mais tempo com o marido, que ela possa passar mais tempo com os filhos, e para que a babá tenha o lugar dela de babá e não de mãe, e que ela não precise transferir para a escola, para alguém estranho, para cuidar do filho dela, e para que ela possa ter um casamento saudável, onde ela possa ter um momento sozinha com o marido. E eu ali como assistente virtual resolvo isso, com a minha habilidade de quê? De gerenciar tempo, de organização. Eu resolvo esse problema. De repente, essa outra pessoa, tem um problema de que ela não consegue falar. Ela está sobrecarregada, ela não consegue conversar com ninguém, ela não consegue se expor, mas eu tenho essa habilidade de ouvir. E eu, além dessa habilidade de ouvir, eu tenho a habilidade de encontrar soluções para problemas complexos. Eu tenho essa habilidade. Então, o que eu faço? Eu dou mate com o problema dela, já que é uma pessoa que não consegue falar, que não consegue se expressar, que não tem para quem contar os problemas, que não tem uma pessoa que seja qualificada para ouvir com atenção, para ter uma escuta ativa, e eu tenho. De repente, essas pessoas têm um problema de que elas não conseguem ter a vida delas ali registrada. Esse é um problema. Ou elas até registram, mas fazem registros de baixa qualidade. Aí daqui a pouco a criança cresceu, ela nem acompanhou direito a vida daquela criança. Bom, mas eu tenho uma habilidade, eu tenho essa habilidade de registrar os momentos, de fazer com que esses momentos eles se tornem rituais de passagem. Eu tenho a habilidade de trazer esses momentos e perpetuar esses momentos por mais tempo. Então, eu resolvo esse problema dessa pessoa. Ah, essa pessoa tem um problema de dinheiro, ela gasta muito dinheiro quando ela vai trabalhar, ela gasta muito dinheiro no almoço, ela gasta muito dinheiro com transporte, ela vê qualquer coisa na internet, ela compra, ela tem um problema. Esse problema financeiro está gerando talvez muitos outros problemas na vida dela. Ah, mas eu sei gerir bem dinheiro. E eu tenho uma habilidade também de trabalhar com máquinas, com softwares, com aplicativos. Eu sou bom com números, eu sou bom com algoritmos. Será que eu não posso, com as minhas habilidades aqui de gerenciamento de finanças e a minha habilidade de trabalhar bem com sistemas, com algoritmos, com números, com lógica, eu não posso contribuir na vida dessa pessoa que tem um problema ali financeiro? E que esse problema financeiro está se tornando outros problemas, inclusive?
Então, veja bem, olha o exercício. 10 coisas que você gosta de fazer, 10 coisas que você sabe fazer muito bem, 10 habilidades que você tem e 10 problemas que você identifica que as pessoas têm. E aí, se você começa a perceber que essas suas habilidades dão mate com esses problemas que essas pessoas têm, pode ter certeza que aí tem a chave para muita coisa. Essas chavezinhas vão ficar para outros vídeos. Mas eu quero que hoje você comece aí, como a gente já conversou em outros momentos, e degustando isso, e digerindo e pensando. Esse não é um exercício que você faz em 10 minutos. Não é um exercício que você faz em um dia, nem talvez em uma semana. Você pode até fazer essa lista toda hoje, mas o meu convite é que você esteja sempre se observando, até porque você vai mudando. Lembra do comportamento de planejamento e monitoramento sistemático? A gente também é assim, a gente precisa estar se monitorando o tempo todo. Eu hoje não sou mais a pessoa que eu era há um ano atrás, há 5 anos, há 10 anos. Então, se eu ainda continuar com aquela ideia de que eu sou a mesma Anne, que gosta das mesmas coisas, que tem as mesmas habilidades e que contribui no problema daquelas mesmas pessoas que eu contribuía há 10 anos, provavelmente eu vou estar parada no tempo. Então, traz essa característica para esse exercício e diz, tá, hoje essa é a minha lista, mas a cada dia eu vou me observando, a cada coisa que eu for aprendendo, a cada feedback que eu for recebendo, a cada entrega que eu for fazendo, eu vou me munindo cada vez mais de uma coisa que é preciosíssima e às vezes a gente não dá tanta importância, que é o autoconhecimento, de eu saber quais são as minhas inteligências, quais são as minhas habilidades, o que eu posso fazer com essas habilidades, quem eu posso, com que vidas eu posso contribuir, com que pessoas eu posso contribuir, que pessoas seriam beneficiadas por essa minha habilidade. Eu não preciso deixar de ser quem eu sou, eu não preciso deixar de gostar das coisas que eu gosto para ganhar dinheiro, eu não preciso deixar de fazer as coisas que eu gosto para ser um bom profissional. Eu não preciso deixar de fazer as coisas que eu gosto, que eu sei fazer, que eu tenho habilidade em fazer, para eu ter sucesso na minha carreira, para eu empreender. Então, começa a buscar, através disso, a sua tribo. Eu tenho essa habilidade, eu consigo resolver isso, e essas outras pessoas têm esse problema. E elas precisam de alguém que resolva o problema delas. Vou te deixar pensando, faz o exercício, coloque-se a cabeça para funcionar, mas, sobretudo, comece a olhar para como você se sente diante das coisas que você faz. Porque muitas das vezes a gente está fazendo coisas na nossa vida de forma automática. Ou porque a gente já fazia há 5 anos, há 10 anos, e hoje a gente está fazendo, ou porque outras pessoas na nossa família faziam, então eu continuo fazendo, ou porque isso é socialmente aceito e eu vou fazendo, ou porque, sei lá, eu fui parar nesse lugar e agora eu tô aí, mas eu continuo sentindo um vazio muito grande dentro de mim. E não sei explicar esse vazio. Então, começa a se conectar com você mesma, com você mesmo, através desse exercício. E me conta como foi para que a gente possa ir trocando cada vez mais. Esse vai ser um espaço também para a gente compartilhar de forma presencial, onde a gente vai fazer esse exercício de forma mais profunda. Mas já começa a pensar sobre isso, porque aí está a chave que conecta o que você tem como habilidade, aquilo que você sabe fazer, com aquilo que as pessoas precisam, com os problemas que as pessoas têm, que elas querem alguém para resolver. Fica pensando aí, sentindo, e a gente volta com o próximo vídeo dessa série. Um forte abraço e até mais!